Espero que todos estejam bem. Começamos mais uma semana e nesta semana vamos dar continuidade aos estudos sobre os insetos. Será que você já viu no lugar onde moram nos arredores o inseto que iremos estudar? Vamos conferir. No vídeo, temos uma aranha tecendo sua teia. Mas como é que as aranhas tecem as teias? As aranhas têm em seu abdômen uma glândula que libera um líquido que, em contato com o ar, se solidifica, formando os fios de seda que vão compondo a teia. Mas por que elas fazem as teias? As teias servem para a locomoção do inseto em determinado espaço. Também acolhe seus ovos. E a armadilha para insetos distraídos que, ao passar por ela, acabam presos, virando assim comida para as aranhas. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita e hoje eu vim trazer uma canção para vocês. A canção é sobre um animal que é o tema do Além das Letras dessa semana. Você imagina qual animal é? Quem disse aranha tá de parabéns, são as aranhas. Mas eu tenho que contar um segredo para vocês. Jura que guardo meu segredo bem guardado? Bom, eu morro de medo de aranha. Eu morro de medo de aranha. Mas as aranhas que tem aqui na minha cabeça são super gente boa. Elas não fazem mal a ninguém. Bem, como o mundo da imaginação é um mundo que permite muitas coisas, olha só, as aranhas não ficaram de fora. Eu sei que a teia de aranha é muito forte e resistente, mas será que é possível uma teia de aranha suportar um elefante? E 2? E 3? Nessa canção é super possível. Vamos ver? Um elefante se balançava numa teia de aranha, mas quando viu que a teia resistiu, foi chamar outro elefante. 2 elefantes se balançavam numa teia de aranha, mas quando viram que a teia resistiu, foram chamar outro elefante. 3 elefantes se balançavam numa teia de aranha, mas quando viram que a teia resistiu, foram chamar outro elefante. 4 elefantes se balançavam numa teia de aranha, mas quando viram que a teia resistiu, foram chamar outro elefante. 5 elefantes se balançavam numa teia de aranha. Quando viram que a teia resistiu, foram chamar outro elefante. E por aí vai. Quantos elefantes a sua imaginação permitir que estejam nessa teia de aranha? Vamos para o nosso quiz. Hoje no nosso quiz nós vamos trazer insetos que fazem parte da alimentação das aranhas. Para isso, vocês vão precisar de caderno, lápis, borracha, para escrever as respostas do nosso quiz. Lembre-se de pensar nas letras que vai usar para escrever e depois de escrever, retomar apontando com o dedinho onde está lendo, para ver se não esqueceu nada, se precisa acrescentar alguma coisa. Tudo bem? Então vamos começar! Um inseto desavisado parou na teia da aranha e virou um belo ensopado. Tente descobrir
Quem foi o coitado? Na tela de vocês está aparecendo 3 imagens de animais, mas só uma é de inseto. Tente descobrir qual foi o inseto que foi parar na teia da aranha. Vamos lá. Alternativa A, cachorro. Alternativa B, mosca. Alternativa C, gato. Tempo para vocês. Resposta na tela. Alternativa B, mosca. Vocês irão escrever a palavra mosca no caderno de vocês. Vamos lá. 2. Um inseto desavisado parou na teia da aranha e virou um belo ensopado. Tente descobrir quem foi o coitado. Nós temos, mais uma vez, 3 animais na tela, mas só um é inseto. Vamos lá. Alternativa A, besouro. Alternativa B, elefante. Alternativa C, tubarão. Tempo para vocês. Resposta na tela. Alternativa A, besouro. Vamos para a próxima. 3. Um inseto desavisado parou na teia da aranha e virou um belo ensopado. Tente descobrir quem foi o coitado. Novamente nós temos 3 imagens e só uma delas é inseto. Vamos lá. Alternativa A, girafa. Alternativa B, cavalo. Alternativa C, borboleta. Onde será que está o inseto? Vamos lá. Alternativa A, girafa. Alternativa B, cavalo. Alternativa C, borboleta. Tempo para vocês. Resposta na tela. Alternativa C, borboleta. Muito bem, parabéns. Não esqueçam de escrever a palavra no caderno. E a história de hoje é uma história muito divertida. Divertida para quem? Eu acho que só para Dona Aranha. Espera aí que eu vou te contar. Era uma vez uma aranha que gostava de ficar montando a sua teia e ela montava toda feliz e sorridente a sua teia durante o dia inteiro. E por ali passava um grilo tranquilamente. O grilo ficou preso na teia da aranha. E sabe o que essa aranha fez? Conversou com ele. O problema dessa aranha é que ela adorava conversar. E blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. E o grilo ficou doido para sair daquele lugar. E você sabe quem apareceu? Um jacaré. Apareceu um jacaré e ele olhou para a teia de aranha, viu o grilo lá em cima e a aranha que não parava de falar blá 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 blá. O grilo começou a falar assim pro jacaré: eu duvido que você corte essa teia. O jacaré falou: eu corto. Eu corto. Eu duvido. E a aranha falando, blá 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 blá, porque um dia eu fui no shopping e lá tinha blá 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 blá. E o grilo continuou a provocar o jacaré. Eu duvido que você consiga cortar a teia. O jacaré pegou o impulso e mordeu uma teia e a teia quebrou um pedacinho. E ele de novo e cortou o pedacinho. E aí ela começou a conversar com o jacaré.
O jacaré foi cortando, cortando, cortando e ele ficou todo embolado na teia. O que aconteceu? O grilo escapou e o jacaré ficou preso, ouvindo todas as histórias que a Dona Aranha tinha para contar. E blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. E o jacaré está até hoje procurando alguém para provocar, para cortar a teia para ele escapar daquele falatório. E será que um dia ela parou de conversar? Não sei não, viu? Crianças, o Além das Letras hoje está terminando, mas na quarta-feira nós estamos de volta. Um grande abraço para vocês e até lá! Bom dia, pessoal! Como passaram o final de semana? Não deram chance para o Covid. Assim eu espero, hein? Precisamos nos guardar, ficarmos muito protegidos ainda para conseguirmos combater tudo isso. Sabemos que está muito difícil, mas não se esqueçam que tudo que nós estamos enfrentando, nos protegendo, ficando isolados, longe da escola, mas aqui pertinhos comigo e com as professoras de vocês, tudo isso é para um bem muito maior, que é cuidarmos da nossa vida, para que possamos em breve, assim nós esperamos, nos unirmos novamente e aí sim podemos comemorar a nossa vitória diante dessa pandemia, que agora você já sabe o significado, tá bom? Nossa última semana do mês, última semana que vamos falar do livro O Casamento do Rato com a Filha do Besouro. A Besouro ainda não apareceu nessa história, né? Eu tô de olho aqui. E eu achei todas as participações de vocês, elas foram maravilhosas. E para encerrar, amanhã eu vou apresentar os resultados do nosso formulário, aquele que vocês preencheram lá no começo do mês com as hipóteses de vocês. Vocês deixaram a Pro maluquinha. Foram mais de 6.000 contribuições e eu adoro. Podem continuar mandando cada vez mais, que nós vamos sempre utilizá-las aqui durante o programa, tá bom? Só que antes, temos ainda as contribuições do Everton hoje e na quarta-feira, encerrando aí com algumas respostas dos vídeos que vocês enviaram. Então, Everton, é com você. Bem-vindo mais uma vez ao Desafio do Dia. Fala, galerinha dos Saberes em Casa, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para responder as dúvidas que vocês têm sobre os insetos, as curiosidades e as perguntas que vocês enviaram. Vamos lá? Vamos começar? A primeira pergunta é a pergunta da Bruna. Fala pra gente, Bruna, qual que é a sua dúvida? Temos dúvidas de como as abelhas produzem mel. Olha só que legal, a Bruna quer saber como é que as abelhas produzem mel. Então vamos entender primeiro do que as abelhas se alimentam, né? Então a gente sabe que as abelhas, elas se alimentam de grãos de pólen, do néctar das plantas. Quando elas se alimentam dessas substâncias, elas têm lá na sua região da cabeça algumas glândulas que elas produzem umas outras substâncias. Essas substâncias misturam com o grão de pólen e o néctar que ela se alimentou. Essa produção, essa mistura forma o mel, que ela utiliza para se alimentar, que na verdade o mel é um alimento mais rico, um alimento mais nutritivo para as abelhas. Respondido? Muito boa pergunta. Vamos para a próxima? Próxima pergunta é a pergunta da Alana. Fala aí pra gente, Alana, qual que é a sua dúvida? Professora, eu queria saber se é possível as formigas ter 5 narizes, porque eu pesquisei, andei pesquisando bastante e descobri que as formigas conseguem se comunicar pelo olfato, do nariz. Elas têm 5 narizes diferentes. E eu acho que isso é verdade. Por quê? Porque toda vez que a minha mãe faz um bolo, alguma coisa, tem uma
fila de formiga. Elas devem estar falando assim, a mãe dela não fez bolo, vamos lá comer bolo, a mãe dela não fez bolo. Bolo, vamos comer bolo, vamos comer brigadeiro. Olha só, que legal, Alana. Elas, na verdade, elas têm um olfato muito aguçado, mas as formigas, olha só, elas não têm nariz, tá? Elas não têm uma estrutura formada para sentir esse olfato. O olfato que elas têm é por quimiorreceptores, né? Que são pequenas estruturas que estão nas antenas. E é por conta disso que ela consegue sentir, né? O cheiro dos alimentos, principalmente de coisas doces. Certo, Alana? Respondido? Cuidado com essas formigas aí em casa no bolo, hein? Legal, Alana, muito boa a sua pergunta. Espero ter respondido aí para você, tirado sua dúvida. Vamos para a próxima? A próxima pergunta também está relacionada à formiga, e é a pergunta da Heloísa. Fala aí pra gente, Heloísa, qual que é a sua dúvida? Minha curiosidade é, por que as formigas andam em fila? Olha só, que legal, também uma excelente pergunta. Então, olha só, as formigas, como elas vivem em colônias, em sociedades, elas trabalham juntas para buscar o alimento, levar aquele alimento lá para dentro do formigueiro, né? Elas andam sempre em fileiras porque elas liberam substâncias que elas vão deixando por onde elas passam. Essas substâncias é uma forma que elas têm de se comunicarem entre elas. Por isso que elas estão sempre fazendo o mesmo caminho e sempre andando uma atrás da outra. Respondida, Heloísa? Muito boa a sua pergunta, gostei muito. Vamos para o próximo? O próximo vídeo é do Leonardo. A próxima pergunta, desculpa. Próxima pergunta é do Leonardo. Fala pra gente, Leonardo, qual que é a sua dúvida? Oi, eu sou o Leonardo da EPG Walter Efigênio e eu queria saber para que serve as cigarras. Olha só, muito legal, Leonardo. As cigarras, né? Toda vez que a gente pensa em qualquer ser vivo, em qualquer animal, a gente precisa entender que ele tanto pode ter um papel, desenvolver um papel dentro de uma cadeia alimentar, como às vezes ele não tem um papel tão significativo. As cigarras, elas podem ter tanto um papel, né, que a gente chama de um papel positivo, quanto um papel negativo. As cigarras, dentro de uma cadeia alimentar, de uma teia alimentar, elas servem de alimento para outros animais, até mesmo outros insetos ou até mesmo outros animais, como sapos, aves, enfim. Então, tem abundância, é um inseto que é muito abundante no ambiente justamente por isso, porque eles servem de alimentos para outros animais. Mas também a cigarra ela tem um papel extremamente negativo dentro da área de plantações, porque elas acabam sendo predadores vorazes, elas se alimentam aí de uma grande quantidade de plantas e isso acaba trazendo um prejuízo para aqueles agricultores. Respondido, Leonardo? Muito boa sua pergunta também. Vamos para a próxima? Próxima questão é a do Davi. Fala aí, Davi, para a gente, qual que é a sua dúvida? Oi, professora, meu nome é Davi e eu quero saber o que os besouros comem. Olha só, legal, Davi. Então, os besouros, né, os coleópteros, eles têm uma alimentação bem diversificada. Então, a gente vai encontrar besouros, como, por exemplo, a joaninha, que é um predador, que se alimenta de pulgão. A gente vai encontrar besouros que se alimentam de néctar, né, de pólen de outras plantas. A gente vai encontrar alguns besouros que se alimentam de matéria em decomposição, de restos de animais que morreram. Então, eles têm uma alimentação muito diversificada, Davi. Respondido? Excelente pergunta. Vamos para a última pergunta de hoje, que é a pergunta do Pedro. Fala aí pra gente, Pedro, qual que é a sua dúvida? É Pedro Marcelo e eu quero saber o que é o inseto calocha. Eu estudo no Museu Celeste. Olha só, Pedro, bacana. O que é a carocha, né? A carocha, ela é um besouro, né? Ela é da ordem dos coleópteros, da família dos carabídeos, né? Então, as carochas é um grupo de inseto que é extremamente importante também para o ambiente, porque elas fazem o manejo, o controle biológico de algumas espécies de lagarta que comem as plantações. Então, a carocha ela tem um papel muito importante nessa cadeia alimentar. Respondido, Pedro?
espero ter respondido todas as questões de hoje de vocês. Hoje foram poucos vídeos, porque nós já estamos finalizando, e espere que tem mais perguntinhas e eu vou responder mais curiosidades de vocês. Até a próxima, turminha. Abraços. Muito legal, e amanhã não, quarta-feira tem mais, será a última participação por aqui dessa etapa, que logo a gente arruma mais alguma coisa e convidamos ele e outras pessoas para participarem, tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então agora, anotem aí o tema, a data de hoje, que vamos para mais descobertas nos nossos desafios. Começamos a conversar na sexta-feira, nós temos muitas doenças que começam a se multiplicar porque elas encontram condições ideais para isso. Essas condições também estão relacionadas ao nosso comportamento. Se eu tenho muito entulho jogado no lugar errado, é óbvio que ele vai atrair um número muito grande de seres vivos, incluindo aqueles que são transmissores de doenças. É por isso que nós falamos que algumas doenças, a maioria delas, na verdade, elas possuem um ciclo. Observe algumas que eu vou te mostrar, eu vou compartilhar a tela com vocês e vou apresentar alguns exemplos. A Pro quer que vocês observem bem onde está o foco dessa doença, onde que nós podemos agir para impedir a multiplicação dessa doença. Acompanhem comigo. Então vamos lá, turma. Lembra que eu te mostrei o ciclo de vida, o ciclo de desenvolvimento da dengue? Então nós temos o agente causador, o Aedes aegypti, que precisa da água parada para se desenvolver, e aí sim a gente vai ter a doença sendo transmitida a partir da picada do mosquito. Então, se eu conseguir eliminar todos os focos de água parada, eu não consigo ter o desenvolvimento do mosquito e, consequentemente, nós conseguimos controlar a doença. A Pro vai te mostrar mais um exemplo de como esse ciclo ele pode ser combatido. E a doença que eu vou te mostrar hoje chama-se esquistossomose, causada por um parasita chamado Esquistossoma mansoni. Nome difícil, né? Mas olha só com quem começa a transmissão dessa doença. Com o ser humano. Em algumas regiões onde nós não temos saneamento básico, as pessoas eliminam suas fezes na água. Essas fezes, se estiverem contaminadas com os ovinhos de Esquistossoma mansoni, já nessa água vão se desenvolver formando larvas que no seu estágio inicial recebem o nome de miracídio. Aí nós temos um grande problema. O miracídio, ele vai invadir um hospedeiro intermediário, que são os caramujos. Só que no caramujo, ele não vai causar absolutamente nada. Essa larva vai crescer, vai se desenvolver e vai formar um outro estágio do parasita chamado de cercárias. Aí, sabe o que vai acontecer aqui? Essas pessoas, outras pessoas que chegarem próximos dessa água e ficarem sentados ali na borda dessa lagoa, com os pezinhos dentro d'água, se elas tiverem qualquer machucadinho no pé e ficarem ali descalças, descuidadas, essas cercárias entram no corpo dessa pessoa, caem na corrente sanguínea e todo o ciclo da doença, ele continua a se desenvolver. Porque essas cercárias, elas se alojam no intestino das pessoas, do ser humano. Então, lá no intestino, quando essa pessoa for lá na água, já está errado, né? E fizer cocô na água,
Essas fezes contaminadas novamente desenvolvem as larvas de miracídio. Essas larvas, quando encontram o caramujo, crescem, se desenvolvem, formam as cercárias, e essas cercárias passam pela pele e conseguem contaminar outras pessoas. É por isso que nós dizemos que é um ciclo. Precisamos combater as etapas desse ciclo que conseguem impedir o desenvolvimento das cercárias. Então, guarda bem essas informações, tá bom? Querem ver como vocês ficaram craques em perceber o ciclo de uma doença? Então, vamos lá. Eu vou te fazer algumas perguntas e você precisa escolher a resposta, tá bom? Então, a Pro vai mostrar para vocês, vou explicando e vocês escolham uma resposta. A resposta que vocês escolherem, vocês já anotem aí no caderno de vocês, tá bom? Então, vamos ver se teremos aí um ciclo fácil ou difícil de ser contido. Então, a primeira situação. O xixi de qual desses animais aqui é um problema? Qual vocês acham? Diante de tudo que nós estamos conversando, qual desses animais vocês acham que pode causar alguma doença com o seu xixi? Escolham e anotem aí no seu caderno que eu já vou passar para a próxima. Vamos lá? Segunda situação. Esses animais, desse que você escolheu, tá? Eles são atraídos para os ambientes quando nós temos qual dessas condições? Então, vocês já escolheram o animal. Agora, eu quero que vocês escolham qual dessas situações ela vai atrair um número muito grande desses animais para o ambiente. Então, escolham e anotem aí no seu caderno. Vamos lá, já temos duas partes. Quando temos qual situação muito mais grave aí, espalhando o que vocês escolheram na resposta anterior, qual dessas situações agrava o que eu acabei de mostrar na pergunta anterior? Então, vocês acham que a escolha de vocês, do exemplo anterior, ela é agravada por qual dessas situações que aparecem aí? O que agrava tudo isso? Já escolheram o ser vivo, já escolheram a situação e já escolheram o que agrava essa situação. Já temos 3 partes aí. Qual dessas situações contribui mais para nos contaminarmos? Ai, meu Deus, e agora, turma? Qual dessas situações contribui mais para nos contaminarmos? Registrem aí. Agora, diante disso tudo que vocês anotaram, qual dessas etapas aí vocês acham que nós podemos eliminar desse ciclo e, com isso, evitarmos que a doença se multiplique por todos os espaços? Anotem aí também. Viu só? Vocês já conseguem perceber como que se constrói um ciclo de uma doença. É claro que eu trouxe um exemplo bem simples para vocês entenderem que, nesse caso, o comportamento das pessoas jogando lixo no lugar errado pode atrair uma grande quantidade de ratos. Quando chove muito e nós temos as enchentes, esse lixo todo ele é carregado para todos os lugares. Junto com ele vai a urina dos ratos. E aí, as pessoas que andam descalço nesses lugares podem ser contaminadas e adquirirem uma doença chamada leptospirose. Esse tipo de comportamento, ele está presente também em outras situações. Por isso que é tão importante nos cuidarmos. Tá bom? Então agora já vamos passar para o nosso desafio de hoje. Observem aí na tela a nossa síntese. Temos algumas etapas. Então, observem aí. Na primeira parte, eu quero que vocês pesquisem mais uma vez o que é um processo alérgico,
como que esse processo alérgico ele se desenvolve e por que ele se manifesta em algumas pessoas e em outras pessoas não. Todo mundo é alérgico à mesma coisa? Não, né? Então, o que é um processo alérgico? Por que algumas pessoas desenvolvem alergia e outras não? Tá bom? Além disso, eu vou te apresentar uma situação hipotética. O que é isso, Pro? Uma situação que eu inventei aqui para vocês analisarem. Observem a imagem. Então, nessa situação hipotética, vocês vão precisar pensar como nós poderíamos combater essa doença que está aí na sua tela. Vocês precisam pensar em todas as etapas, nas medidas preventivas que nós podemos criar para combater essa doença que está aí. Olha com atenção. Vocês podem conversar com os professores de vocês sobre as estratégias que vocês escolheram. Os professores podem explorar gráficos e motivos que causam o aumento acelerado de casos das doenças, incluindo a grande pandemia que nós estamos vivendo. Então, eu tenho certeza que serão importantes momentos de partilha e que muitas descobertas serão feitas mais uma vez, tá bom? Ah, claro, eu tenho certeza que vocês estão ansiosos para quarta-feira, nosso último desafio do mês, falando aí sobre os insetos, finalizando as nossas discussões sobre o livro. Eu também estou e eu já vou te contar na quarta-feira qual será a proposta que vamos trabalhar no mês de abril. Então, boas investigações e até quarta!